Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Liderança, Facilitação e Inovação, do básico ao avançado, aula número 3. Na última aula, nós apresentamos ferramentas bem simples para o aspirante a líder iniciar o processo de autogestão. Nesta aula, nós vamos apresentar ferramentas simples e intuitivas sobre gestão do negócio. Ou seja, o que o aspirante a líder pode fazer ou aprender sobre gestão de processos antes de assumir a posição de gestor. Lembrando que as primeiras aulas desse curso serão bem básicas, com ferramentas bem populares. Esta é a versão de julho de 2021. Revisando a agenda do curso. Na última aula, focamos a autogestão para o aspirante a líder. Nesta aula, iremos continuar no desenvolvimento do aspirante a líder com o conteúdo sobre gestão do negócio. A partir da quarta aula, iremos desenvolver o conteúdo sobre líder gestor e na sétima aula, iremos iniciar o desenvolvimento do líder facilitador de inovação, que é o nosso diferencial ou ponto forte, pois somos facilitadores de reunião de solução de problemas há mais de 30 anos. Este é o conteúdo da terceira aula. 1. Gestão. O foco será na gestão de processos e gestão da aprendizagem nos processos. 2. Ensino e aprendizagem. Iremos apresentar algumas ferramentas e modelos de ensino e aprendizagem de processos. 3. Documentação de processos. A análise como a quebra do todo em partes componentes. Apresentação de ferramentas e exemplos para análise lógica em diagrama de árvores ou mapa conceitual. E exemplos de ferramentas para análise lógica de causa e efeito. Os conceitos são bem simples. O que faz a diferença é praticar e praticar as ferramentas. Existem vários modelos de gestão ou análise da gestão. Uma visão simples e intuitiva é o modelo BSC, ou Balanced Scorecard, que divide a gestão em 4 perspectivas. Perspectiva financeira, que é o foco da alta liderança. Temos a perspectiva dos clientes, satisfação e desenvolvimento de produtos e serviços. E temos a perspectiva de processos e seus inúmeros indicadores. E na base da pirâmide, temos a perspectiva da aprendizagem de todos os colaboradores. Podemos ver nesse diagrama uma relação de causa e efeito de baixo para cima, aprendizagem para os processos, atendendo os clientes e gerando resultado financeiro. Olhando as 4 perspectivas do BSC, podemos distribuir as responsabilidades dos líderes desta forma. O líder facilitador da inovação irá focar na perspectiva dos clientes. O líder gestor terá o seu foco na perspectiva dos processos. E o foco do aspirante a líder será na aprendizagem para operar os processos. Nesta aula, nós vamos desenvolver as questões relacionadas à aprendizagem de processos. Muitas dessas soluções de aprendizagem de processos podem ser aplicadas tanto pelo líder gestor quanto pelo aspirante a líder, mesmo antes de assumir o cargo de gestor. Eu vejo muita vantagem de aprender gestão de processos nesta fase. Numa visão mais clássica, nós temos a atuação do líder gestor ensinando os processos para os liderados. E o liderado aprende os processos sem questionar, estilo top-down, de cima para baixo. Este processo funciona muito bem para novos funcionários ou quando existe mudança de processos. Eu acredito que próximo de 80% dos funcionários se sentem confortáveis com este modelo de gestão, assumindo uma postura receptiva e passiva. Neste caso, o protagonista no papel de ensinar é o líder gestor. Mas o processo de ensino é um processo de curto prazo. O líder tem um conteúdo limitado para ensinar. Por outro lado, eu acredito que próximo de 20% dos liderados assumem o papel de protagonistas no processo de crescimento profissional e passam a aprender os processos e também o processo de gestão de processos. Se você realmente é um aspirante a líder, deve assumir a responsabilidade pelo seu processo de aprendizado. Se de um lado o ensino é passivo e de curto prazo, a aprendizagem é ativa e é um processo para a vida toda. No mundo de mudanças constantes que vivemos, o conceito de aprendizagem ativa e ao longo da vida, ou lifelong learning, faz cada vez mais sentido.
Um recurso que o líder gestor vai utilizar para ensinar processos é a documentação de processos, que pode ser um manual formal, ou pode ser um esquema ou esboço com notas adesivas na parede. Se o líder gestor não tiver os processos documentados e disponíveis para os liderados, sempre que o liderado tiver uma dúvida, vai recorrer ao conhecimento do líder gestor. Isto pode demandar muito tempo, e tempo é um recurso muito escasso, principalmente para os líderes. Entender a importância de ter processos documentados não só para garantir a qualidade, mas também para o processo de ensino e aprendizagem é uma questão chave para o aspirante a líder. Se, por um lado, o líder usa a documentação de processos para ensinar os processos, quem é que faz ou pode fazer a documentação de processos? Para documentar os processos, é preciso, no mínimo, conhecer os processos. Um liderado que já aprendeu os processos pode sim documentar os processos. Mas, por ser uma atividade de responsabilidade do líder, a maioria dos liderados não faz a documentação de processos, a menos que o liderado seja um aspirante a líder. A vantagem do aspirante a líder fazer a documentação é que ele só tem um processo a documentar, enquanto que o líder responde por um conjunto grande de processos. Um dos critérios para um liderado ser promovido a gestor é o conhecimento e a competência que ele tem na execução de suas atividades. Para isso, a aprendizagem é um elemento-chave. De acordo com a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, retemos 50% do que vemos e ouvimos no processo de aprendizagem passiva. 70% quando discutimos, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos. Ou seja, quando você se dedica aos processos de aprendizagem ativa, mais você retém conhecimento, aumentando as chances de desenvolver a competência no processo e ser promovido. Todos os liderados, assim como você, passam pelo processo de aprendizagem passiva e começam a executar ou fazer as atividades. Uma forma de você construir o seu diferencial pode estar na oportunidade de discutir com seu líder ou colegas para documentar os processos e utilizar esta documentação que você fez para ensinar novos funcionários. Novamente, não é papel do aspirante a líder ensinar processos para os novos funcionários, mas é uma forma de você se diferenciar e ser promovido a líder. O aspirante a líder tem esta chance de praticar a liderança antes de assumir a posição do gestor. Desenhar e documentar processos não é difícil. Comece com o conceito de análise, que significa a quebra do todo em partes componentes. Esta análise, ou análise lógica, pode ser feita de duas formas. Análise lógica em diagrama de árvores, onde você faz o cascateamento do processo. No exemplo da tela, o todo foi decomposto em 3 partes. Na sequência, cada parte foi decomposta em 4 partes. Na grande maioria dos slides que eu faço, eu aplico o conceito de análise. Por exemplo, a pirâmide de aprendizagem da tela anterior foi dividida em 4 partes. A segunda forma de análise é a análise lógica de causa e consequência, ou cronológica. Neste exemplo, nós posicionamos as atividades que são executadas primeiro na parte de cima do gráfico e até ordenamos cada atividade em primeiro, segundo, terceiro e etc. Esperamos que você tenha percebido que o processo de desenhar e documentar processos não é uma atividade difícil, mas precisa de motivação ou motivo para fazer. No seu caso, o motivo é a aspiração ao cargo de gestor. Depois da motivação, precisamos de disciplina para fazer e adquirir competência na análise de processos. Nesta tela, eu desenhei 3 passos ou partes para quem quer ter visão de processos. Esta divisão em 3 partes já é um exercício de análise. E neste caso, eu apliquei a análise lógica de causa e consequência de cima para baixo. Primeiro eu aprendo, depois eu faço a documentação e, por fim, eu ensino. O próximo passo é fazer a análise de cada um desses 3 passos novamente em partes componentes. Por exemplo, aprender processos. Posso começar com aprender com meu gestor. Na sequência lógica, ter manuais ou documentos existentes na empresa
ou pesquisar na internet. Aprender na prática, fazendo e vendo os outros fazer. E por fim, ou sempre que necessário, perguntar as dúvidas sobre o processo para o meu líder gestor ou para os meus colegas de trabalho. Sim, desenhar e documentar processos dá trabalho e demanda tempo, mas não precisa fazer tudo de uma vez. Pode fazer por partes. Com a prática, você ganha habilidade e vai conseguir fazer em menos tempo. Documentar processos é o próximo passo, e podemos repetir a análise ou descrição dessa etapa, começando com uma pesquisa sobre o que já existe documentado na empresa e também na internet. Na sequência, escolher um formato para registrar as partes, pode ser um fluxograma de causa e consequência, ou uma análise em partes no formato mapa conceitual. Escolher a ferramenta física, que pode ser o quadro branco, aplicando a gestão à vista, ou ferramentas digitais, aplicativos de texto, imagem, áudio ou vídeo. Terminando com a avaliação da clareza do desenho ou documento com os colegas. Na análise lógica de causa e consequência, nós podemos sinalizar processos de retroalimentação ou feedback. Neste exemplo, primeiro aprendemos os processos e depois documentamos o que aprendemos. Mas a documentação também ajuda a aprender melhor sobre os processos. Da mesma forma, a documentação ajuda a ensinar, mas quando ensinamos, podemos melhorar a documentação dos processos. Na última análise, fazemos o detalhamento ou descrição de ensinar processos. Começamos apresentando a documentação para um novo funcionário. Avaliamos a clareza do documento na visão do novo funcionário. Avaliamos a efetividade do documento vendo se o novo funcionário realmente aprendeu e consegue executar as atividades. E, por fim, ficar atento para descobrir oportunidades de melhoria no documento ou manual produzido. Novamente, dá trabalho, mas não é difícil. A aprendizagem está intimamente ligada ao processo de comunicação. É importante avaliar as preferências no processo de comunicação e aprendizagem do receptor ou novo funcionário. Tente descobrir se quem está recebendo a informação prefere o formato visual com gráficos e tabelas, auditivo, através de uma conversa ou gravação, ou sinestésico, colocando a mão na massa. Tente adaptar a sua forma de comunicação ao estilo de aprendizagem do novo funcionário. Lembrando que hoje é possível documentar processos também na forma de gravação de áudio ou vídeos. Revisando o conteúdo desta terceira aula. 1. Gestão. Focamos nessa aula a gestão de processos e a gestão da aprendizagem dos processos. 2. Ensino e aprendizagem. Apresentamos algumas ferramentas e modelos de ensino e aprendizagem. 3. Documentação de processos. A análise ou quebra do todo em partes componentes. Apresentação de ferramentas e exemplos de análise lógica em diagrama de árvores ou mapa conceitual. E exemplos de ferramentas para a análise de causa e consequência. Os conceitos e ferramentas são simples. O que vai fazer a diferença é a sua prática, habilidade e atitude. Encerrando a terceira aula do curso Liderança, Facilitação e Inovação. Do básico ao avançado. Nesta aula, nós apresentamos a gestão do negócio com foco na gestão de processos, que pode ser aprendido e praticado por um aspirante a líder. Muitas das atribuições do líder podem ser aprendidas e lapidadas mesmo antes de assumir a posição de gestor. Na próxima aula, iremos apresentar conceitos e processos básicos de gestão de pessoas, que o aspirante a líder pode aprender e praticar. A gestão de pessoas geralmente é o ponto mais delicado para o líder, tanto o gestor quanto o facilitador. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.